Olá, eu sou a professora Gabriele e hoje nós vamos começar as aulas de Direito Civil na parte de Direito das Sucessões. Primeiramente, é importante a gente dizer que o direito das sucessões, ele, no seu princípio, e até hoje o que se buscava era a continuidade da pessoa, através da transmissão dos bens daquele que morreu. O direito das sucessões, ele envolve diversos pilares do direito privado, sendo os mais importantes: família, propriedade e autonomia privada, e esses pilares são todos analisados a partir da perspectiva da morte da pessoa. A família, porque na sucessão legítima, quem vai receber os bens do decujus, daquele que morreu, serão pessoas relacionadas a ele e ligados na família, que serão os ascendentes, os descendentes, o cônjuge e o companheiro. Na propriedade, porque a sucessão gera a transferência de bens, então a transferência de propriedade. E autonomia privada, porque nós temos a sucessão testamentária, feita através do testamento, em que a pessoa exerce a sua autonomia privada e determina quem ficará com determinados bens ou determinada cota do seu patrimônio quando o testador vier a falecer. O direito sucessório, ele está baseado, então, no direito de propriedade, na sua função social, que estão lá no artigo 5º, nos incisos 22 e 23 da Constituição, também na dignidade humana, que está previsto no artigo 1º, inciso 3º, e no artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. Além disso, o direito de herança é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, então é um direito que não pode ser afastado. E está previsto lá no artigo 5º, inciso 30 da Constituição. O que vem a ser a herança? A herança é o conjunto de bens formado no momento do falecimento do decujus. Decujus é do morto, daquele que veio a falecer. Então, a herança vai ser o conjunto dos bens móveis, dos bens imóveis, dos créditos, que é o que a pessoa ainda tem a receber, e das dívidas do falecido. Dívidas o que ela deve, o que ela tem que pagar. E tem que ficar claro que os herdeiros, eles não vão herdar além das dívidas. O limite das dívidas, do pagamento das dívidas, vai ser o limite da herança. Então, se o falecido precisar pagar um valor acima do valor que ele deixou de herança, os seus herdeiros não vão ter que colocar dinheiro para pagar essas dívidas. Não, a herança vai bancar as dívidas e para aí. Se as dívidas forem inferiores à herança, os herdeiros serão pagas, essas dívidas, e o restante que vai ser dividido entre os herdeiros. Então, ali fala inventário negativo. Inventário negativo é quando você arrola todos os bens e todos os bens, os créditos e as dívidas, e descobre que tem mais dívidas do que, ou a dívida é exatamente igual ao montante da herança. Então, você faz o inventário apenas para dizer, o decujus não deixou nada, os bens são esses, e foram pagas as dívidas, ou não tem como pagar as dívidas, porque o valor é inferior, o valor da herança é inferior, tá? Como que ocorre a transferência da herança? Primeiro, tem que se levar em consideração
que a herança é um todo unitário e indivisível. Antes da partilha de bens, a herança é um condomínio de bens, é um montante, está tudo junto. Não existe, a herança não está separada pelos bens, não é cada herdeiro já sabe o que vai ter. Não, até a partilha, a herança é um conjunto com todos os bens. É um montante com tudo que tem ali de bens móveis, imóveis, créditos e dívidas. E até o momento da partilha, ela vai continuar assim, não existe uma individualização. A herança, ela forma o espólio, que é um ente despersonalizado, então é uma universalidade jurídica criada por uma ficção legal. Isso por quê? Para o espólio ter legitimidade ativa e poder o inventariante, através do espólio, representar em situações de litígio. Então, por exemplo, tem algum litígio que é necessário entrar no judiciário e é necessário que o espólio, né, responda sobre alguma coisa. Então, vai ter legitimidade exatamente pela ficção legal. Então, vai poder ingressar na justiça sem nenhum problema, representado pelo inventariante. Então, não são os herdeiros que vão estar ali, vai estar o inventariante respondendo pelo espólio. E, como eu falei anteriormente, somente no momento da partilha que os herdeiros vão vir a adquirir direitos sobre bens específicos. Até a partilha, o herdeiro tem direito a um quinhão, a um montante, a uma porcentagem da herança, mas ele não tem direito a bens específicos. Então, ele não tem direito ao carro X, à casa Y, ao valor que está na conta bancária Z, não. Ele tem direito a um montante. E que tipos de sucessões nós temos? Que espécies de sucessões nós temos? Nós temos duas espécies de sucessão: a sucessão legítima e a sucessão testamentária. A sucessão legítima é aquela em que a lei determina a ordem de vocação hereditária. A lei determina quem vai receber e em que ordem. Primeiro quem recebe, segundo quem recebe, terceiro quem recebe. Está ali na lei qual vai ser a ordem, qual vai ser a porcentagem, está tudo determinado pela lei. E nós temos a sucessão testamentária, que é através do testamento, né? Que ocorre por um ato de última vontade do testador no exercício da autonomia privada. Então, a pessoa, antes de morrer, faz um testamento estabelecendo qual a vontade dela. E ela pode testar, a gente vai ver mais para frente, somente sobre 50% dos seus bens, sobre 50% do seu patrimônio. Por quê? Porque nós temos essa ressalva na lei, né? E se ela quiser, ela pode estabelecer em testamento quem ficará com um quinhão ou com determinados bens que ele possui. E daí, o que mais? Além disso, o que é o testamento? O testamento é um negócio jurídico unilateral, que é feito só por uma pessoa, só pela vontade de uma pessoa, que é o morto antes de morrer, né? Então, o testador. Ele é personalíssimo, somente a pessoa, o dono dos bens, que vai poder fazer o testamento. Ele que diz o que ele quer. É revogável. Se a pessoa quiser revogar aquele testamento e fazer outro, ela pode. E o testador vai fazer disposições de caráter patrimonial e até considerações extrapatrimoniais. Ele pode dizer como que ele quer que seja o enterro dele. Ele pode determinar pequenas coisas sobre o que vão fazer com as coisas dele, os escritos dele, sobre
tudo que ele quiser estabelecer ali no testamento, ele pode. São disposições para depois da morte dele. E existe uma pequena diferença. No testamento, vão poder ter disposições a título universal e disposições a título singular. Quem recebe disposições a título universal é o herdeiro. Então, a título universal, o que seria? Deixo 1/3 da minha parte disponível para fulano. Deixo metade da minha parte disponível para ciclano. E as disposições a título singular são disposições específicas, ou seja, eu deixo a minha casa na praia para X, eu deixo o meu carro tal para Y. São bens específicos. Eu deixo o dinheiro que está na conta tal, no banco tal, para fulaninho. Então, são bens que estão determinados pelo testador. O artigo 1788 do Código Civil, ele fala lá que se a pessoa morrer sem testamento, a herança toda será transmitida para os herdeiros legítimos, que são os herdeiros que a lei determina. Também diz lá o artigo 1788, os bens que não foram determinados em testamento serão transmitidos para os herdeiros legítimos. Além disso, se o testamento caducar, se o testamento for julgado nulo, ele não vai valer esse testamento. Então, a herança toda será transmitida aos herdeiros legítimos. E também fala que disposição de última vontade tem que ser válida e eficaz para que o testamento seja cumprido. Se as disposições que estão no testamento não forem válidas ou não forem eficazes, o testamento não vai poder ser cumprido e daí a herança toda será transmitida aos herdeiros legítimos. Agora nós podemos falar sobre a abertura da sucessão. Como que ela ocorre? A disposição sobre a abertura da sucessão está lá no artigo 1784 do Código Civil e diz que, aberta a sucessão, a herança é transmitida desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Ocorre o direito da sezinha. O que isso quer dizer? Aberta a sucessão. A sucessão, ela é aberta no momento da morte. No momento que a pessoa falece, é aberta a sua sucessão. Não é necessário nenhum ato para que ocorra a abertura da sucessão. Então, no momento que é aberta a sucessão, no momento que ocorre a morte, a herança toda é transferida para os herdeiros. Então, você ainda, para todos os herdeiros, ainda não foi visto se tem testamento ou não, ainda não se sabe quem vai receber primeiro, mas os herdeiros já recebem os bens no momento da morte. E se diz que é o direito da sezinha. O que é esse direito da sezinha? Droit de sezinha. Com a morte, a herança imediatamente vai para os sucessores, para os herdeiros. E não é necessário nenhum ato para que isso ocorra. Nenhum ato dos herdeiros, nada. No momento da morte, os bens já são transferidos para os sucessores. E mais tarde, o que vai acontecer? Vai acontecer a aceitação do herdeiro. Mas essa aceitação, ela tem natureza só confirmatória, ela vai confirmar algo. Mas ela já ocorreu. Quais são as consequências desse direito da sezinha? As consequências, primeiro, os herdeiros, como eles recebem os bens no momento da morte, eles já têm legitimidade ativa e passiva para a defesa dos bens em juízo. Então, eles ainda não têm os bens individualizados. Cada herdeiro não sabe ainda qual será seu bem. Porém,
os herdeiros podem já vir a proteger. Eles podem entrar com uma demanda judicial para defesa de bens em juízos, como na situação das ações possessórias. Alguém invadiu um dos terrenos deixados. Ainda não foi determinado quem será o novo dono ou novos donos desse terreno, mas os herdeiros já podem entrar, por exemplo, com uma demanda possessória pedindo a interferência do judiciário para que protejam esse bem, para que tirem essas pessoas desse imóvel. O que mais? Com o falecimento, os herdeiros imediatamente já são proprietários dos bens. Então, se um dos herdeiros vier a falecer logo em seguida, sem antes receber os bens, os seus próprios herdeiros, esses bens já entraram no seu patrimônio, então os seus próprios herdeiros vão vir a receber. Então, morreu o pai. De repente, o filho ainda nem recebeu a herança do pai, mas ele vem a morrer dias depois do pai. Os filhos desses filhos, ou seja, desse filho, os netos, podem receber os bens do avô, a herança do avô, em nome do pai. Por quê? Porque o pai morreu, mas ele já tinha recebido a propriedade dos bens, apenas não tinham sido encaminhados para ele os bens determinados, porque não ocorreu ainda a partilha, porque não foi finalizado o processo. Mais uma consequência: porque os herdeiros recebem imediatamente a propriedade dos bens, eles podem trocar, vender ou doar a sua parte da herança. Mas cuidado, a sua parte da herança, não bens determinados. A determinação dos bens ocorre somente na partilha. Porém, o herdeiro já sabe, por exemplo, são 3 filhos, não tem esposa, eles vão ser os herdeiros, vamos dizer. Não tem testamento. Eles sabem que cada um vai receber 1/3. Então, eles podem vender, trocar, um deles, por exemplo, pode vender, trocar, doar 1/3. Mas ele não pode, por exemplo, vender o carro X, a casa X. Ele pode vender o seu quinhão, o seu 1/3. Não bens específicos, como diz lá o artigo 1793, parágrafo 2º do Código Civil. Outra coisa, relacionado com direito fiscal. O imposto de transmissão causa mortes, o ITCD, ele vai levar em consideração o momento do falecimento do autor da herança. Isso já está determinado na súmula 112 do STF. Então, leve em consideração a lei que estava em vigor do ITCD no momento da morte. Agora, nós vamos ver um outro instituto, que é a comoriência. O que é a comoriência? O artigo 8º do Código Civil diz: se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Então, o que aconteceu? 2 pessoas vêm a falecer quase que imediatamente, uma depois da outra, ou quase no mesmo instante. E não tem como se saber quem faleceu antes. E essas pessoas são da mesma família, por isso a importância, porque um pode vir a suceder o outro. Então, vai ser considerado, quando não puder saber quem faleceu primeiro, que os 2 faleceram no mesmo momento. Isso é a comoriência. Então, é uma situação em que 2 pessoas falecem e não é possível comprovar quem que faleceu antes e quem que faleceu depois. Então, eles vão ser juridicamente considerados mortos ao mesmo tempo. E a morte, ela não precisa ter acontecido no mesmo
local, mas sim no mesmo tempo. Vamos dizer que o pai falece em um acidente de carro e a filha caiu o avião. Não se sabe no mesmo dia, no mesmo momento, os dois foram à noite. Não dá para saber quem morreu antes, quem morreu depois. Comoriência. Não tem como saber se um morreu às 19h50 e o outro morreu às 19h51. Não. Consideraram que os acidentes ocorreram às 19h50, os dois, vamos dizer. Então, não interessa o local, mas sim o tempo. Eu trago aqui mais um exemplo de comoriência, que é quando dois cônjuges falecem em um acidente sem deixar ascendentes ou descendentes. Ascendentes, herdeiros para cima, né, na linha, que seriam os pais, os avós, e descendentes, filhos, netos. Então, dos dois cônjuges falecem ao mesmo tempo, sem deixar ascendentes e descendentes, apenas cada cônjuge tinha um irmão, então um colateral de segundo grau. Como ocorreu o acidente, não tem como saber quem morreu antes e quem morreu depois, pela comoriência, os dois morreram ao mesmo tempo, a herança da esposa vai para o irmão da esposa, para o seu colateral, a herança do marido vai para o irmão do marido, para o seu colateral, ficando cada herança dentro da sua família consanguínea. Por fim, nós temos que falar ainda sobre os herdeiros. Quem são os herdeiros? Nós temos duas espécies de herdeiros na sucessão legítima: os herdeiros necessários e os herdeiros facultativos. Os herdeiros necessários, eles também são chamados de forçados ou reservatários. São aqueles herdeiros que têm a proteção da legítima, que a lei fala 50% do patrimônio será de vocês. Então, esses herdeiros não podem ser afastados. Só serão afastados em situações muito específicas que nós vamos ver em uma outra aula. Mas, a princípio, esses herdeiros vão receber sempre 50% do patrimônio. Quem são os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge e companheiro. Isso conforme o artigo 1845 do Código Civil. O companheiro, ele, a princípio, não está lá no artigo 1845. Porém, o STF, em 2017, julgou e, em repercussão geral, determinou que o cônjuge e os companheiros devem ser equiparados para fins sucessórios. Então, eles devem receber o mesmo, devem ser tratados da mesma forma, cônjuges e companheiros. Por isso que nós dizemos hoje que são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e o companheiro. Mesmo o companheiro não estando expressamente no artigo do Código Civil. E nós temos os herdeiros facultativos, aqueles que não têm a proteção da legítima, daqueles 50%. Os herdeiros facultativos, eles podem ser afastados no testamento, conforme o artigo 1850 do Código Civil. Então, se o testador estabelecer em testamento que os herdeiros facultativos ou algum herdeiro facultativo não irá receber, ele não irá receber por determinação de cujos em testamento. Então, quem são os herdeiros colaterais? Os facultativos. Os herdeiros facultativos são os herdeiros colaterais, que são aqueles herdeiros até o 4º grau. Os irmãos, os tios, os sobrinhos, os primos, os tios-avós e os sobrinhos netos. Vamos fazer uma breve revisão do que a gente falou hoje na nossa aula. Nós falamos primeiro de sucessão. O que é a sucessão? Que a sucessão é uma continuidade da pessoa, é a transferência dos bens dessa pessoa. Que o direito das sucessões,
envolve família, propriedade, autonomia privada, todos por uma perspectiva da morte da pessoa. Que o direito à herança é um direito fundamental, que a herança é o conjunto de bens formados com o falecimento do decujus. Então, a herança engloba os bens móveis, imóveis, os créditos e as dívidas do falecido. Também falamos que os herdeiros, eles não herdam as dívidas, que o limite é a herança. Que a herança, ela é um todo unitário, que ela é indivisível, é um condomínio de bens, que só vão ser partilhados e determinados os bens de cada herdeiro com a partilha. Antes disso, é um montante de bens. Que nós temos duas espécies de sucessão, legítima e testamentária. A legítima, a partir da ordem de vocação hereditária que o Código Civil estabelece. A testamentária, em que o decujus, o morto, estabelece por ato de última vontade quem que vai ficar com quinhão ou com bens determinados, mas que só é possível ele dispor de 50% dos seus bens em testamento. A sucessão é aberta no momento da morte. No momento da morte do decujus, já é transferida a herança e os herdeiros legítimos e testamentários já adquirem o direito, mesmo os bens não sendo específicos já nesse momento, que é o direito da seisin, né? Imediatamente já é transmitido a herança para os sucessores. Que o direito da seisin gera consequências, que nós já falamos, e consequências muito importantes. Além disso, nós falamos da comoniência, que é quando dois ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião, mas não é possível saber quem faleceu antes e quem faleceu depois. Então, eles são presumidos simultaneamente mortos. E por fim, nós falamos sobre os herdeiros, que nós temos herdeiros necessários e herdeiros facultativos. Os herdeiros necessários são aqueles forçados que não tem como afastar tão facilmente, que eles só serão afastados em situações bem remotas que nós vamos ver em uma outra aula. Então, os herdeiros necessários, eles têm a proteção da legítima. Eles vão receber 50% do patrimônio. E quem são eles? Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Isso disposto no artigo 1845. Porém, desde 2007, teve uma repercussão geral do STF e o companheiro foi equiparado ao cônjuge. Então, também é considerado um herdeiro necessário. E nós temos os herdeiros facultativos, aqueles que não têm a proteção da legítima e podem ser afastados em testamento. Então, a pessoa estabelece em testamento que não quer que aquele herdeiro colateral venha receber os seus bens. Então, quem são os herdeiros facultativos? Os herdeiros colaterais até o 4º grau. Irmãos, tios, sobrinhos, primos, tios-avós e sobrinhos netos. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos encontramos na próxima aula. Obrigada!